O que aconteceu foi o seguinte, em 84, quando nós estávamos montando a danceteria, né, a Estúdio Tropical, o Tropical me mandava, né, não vamos esquecer que o dono do Tropical era a Varig. Certo. Então o Tropical me mandava através da Varig para São Paulo, eu ia muito em São Paulo, para olhar as danceterias, para ver como era, para trazer as ideias para Manaus. E, ao mesmo tempo, eu fui encarregado pelo hotel de contratar umas bandas, né? Procurar umas bandas. E eu, numa dessas andanças, eu fui no Radar Tantan, na Raio Laser da época, inclusive quem tocava na época era o Mr. Sun, né? Um DJ argentino que tinha criado a Gretchen, né? E aí ele tinha criado a Gretchen, era um cara muito famoso na época, não é? E eu vi uma vez o Kid Abelha tocando, sendo anunciado. Numa ida dessas a São Paulo. Numa dessas idas a São Paulo. E fiz contato com eles, e o hotel acabou os contratando para essa, vamos dizer assim, acabou contratando para fazer a abertura, né, a inauguração da Estúdio Tropical. Só que o Kid Abelha, na época... Mas o Kid Abelha teve uma historinha interessante aí que rolou. O Kid Abelha foi o seguinte... Aliás, inclusive jogaram mais cedo nas redes sociais, né? Jogaram nas redes sociais, é uma pergunta, que você falou que teve uma história aí que uma banda, né, que rodou com você num carro. Enfim, vou deixar você contar aí para não... O Kid Abelha aconteceu o seguinte, eles não eram famosos, né? Praticamente aqui em Manaus, poucas pessoas já tinham ouvido falar. Nós não podemos esquecer que não havia internet na época. Sim, era tudo mais demorava lento, demorava mais. Mais. Uma banda fazia sucesso até chegar aqui em Manaus, né? Demorava um ano e meio. Então o Kid Abelha não era tão conhecido aqui, já era um pouco conhecido em São Paulo, então eles vieram para Manaus. E na época eu tinha um carro, um Fiat furgão, um Fiat 147 furgão. Um clássico. Né? Ele não tinha os vidros traseiros. Não tinha. Sim, era traseiro, fechado. Era todo fechado. Não é? Não tinha o banco traseiro também, só tinha o banco da frente. Era para carga, né? Era para carga o carro. Né? Então eu andava na época com a Paulinha. A Paula Toller. A Paula Toller. Né? E lá atrás o Jorge Israel, o Bruno. O Leone. Né? Que na época tinha acabado de romper o relacionamento dele com a Paulinha. Ah, sim. Tinha acabado de romper. Eles vieram para Manaus uns 5 dias antes do show, né? Aí ficaram andando no Fiat Furgão. E ficaram andando no Fiat Furgão, porque os caras queriam ir na Zona Franca. A Zona Franca ainda tinha todo aquele glamour da época. Sim, né? mas era diferente, né? Era bem diferente. Eu lembro que nessa época, Raidi, a gente teve em Manaus É porque tem muita gente hoje na faixa dos 20 e poucos anos que não vai lembrar disso, né? Eu tô com 45. Opa! Eu tô com 45 anos, certo? Você tá com 62. Então eu vivi algumas coisinhas, né? Essa parte de São Paulo que você falou, que você viajava para poder ver o que estava acontecendo para trazer para cá, né? O que acontecia na época? A gente também, trabalhando aqui na rádio, eu tô há 27 anos no ar. Então, alguns amigos viajavam, iam para Salvador, eu dava uma caixa de fita TDK, fita cassete. Falei, cara, você pode gravar para mim? A rádio tal, ouvi dizer que essa rádio aqui tá dentro do que a gente gosta de ouvir, de fazer, tal, você pode gravar para mim? Um dia de programação lá, deixa rodando, paga para alguém, eu dou um trocado, alguma coisa. E assim, o pessoal ia para São Paulo, ia para o Rio. Eu sempre pedia, obviamente, pessoas com quem eu tinha intimidade, né? Eu pedia para gravar. E você está falando isso do Kid Abelha, né? É interessante ver isso também, né, Red? Porque demorava muito, né, as coisas para chegarem aqui, né? Você estava falando que não tinha eles não tinham essa fama, não tinham nada ainda, né? É verdade. E aí, nesse meio tempo que eles estavam passando aqui, houve um desentendimento mais definitivo entre ela e o Leone foi embora, voltou para São Paulo. E aí antes do show? Antes do show. Antes do show aqui em Manaus. Antes do show aqui em Manaus. Olha só. E aí ia ter o show. Quando chegou no dia do show, não é, a Paulinha fazendo o show e tal, conseguiram um outro guitarrista, né, para tocar no lugar do Leone, não é? Que inclusive depois da saída do Leone praticamente não houve um componente. Não, ficou sem. Ficou sem mesmo, né? Eles colocavam somente. Passaram a contratar um músico. Contratar um músico para ficar no lugar do Leone. O Leone criou o Heróis da Resistência, isso, né? Uma isso outra mesmo. banda.
na época. E a Paulinha, no dia do show, ela disse para o público que estava lá, que nem era um público tão grande, não é? E ela disse, olha, eu vou trazer para vocês aqui para tocar uma pessoa que vocês vão ouvir falar muito dela. E chamou um rapaz para o palco, um cabeludinho, um cara de óculos, e o cara começou a cantar uma música chamada Óculos. Porque Olha você não só. olha para mim. Herbert Era o Viana. Herbert Viana, Aqui em Manaus, isso? aqui em Manaus, no dia do show do Kid de Olha só, Abelha. pediram para ele vir correndo porque tinham perdido o guitarrista. Na realidade, ele veio porque ele já namorava com a Paulinha. Ah, Ele já namorava com a... Meu pai não sabia. E usando óculos e reclamando óculos. E reclamando do óculos, Ah, né? Ele miserável. tinha cabelo na época, né? Sim, sim. E aí ele cantou óculos, né? Então, assim, foi uma coisa que ficou na minha memória, né? Marcou. Ela chamando para cantar. Quem apresentou o show foi o nosso, né, querido Joaquim Marinho, que já não está mais entre nós. O Marinho era quem apresentava os shows de lá Do Tropical Hotel. do Tropical Hotel.